E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo entre esses dois relógios aqui, tá? No caso aqui são dois GA 2100, só que um deles é falso. Vou aproveitar aí, ó, deixar um desafio aí para vocês, deixar no comentário se vocês conseguem descobrir qual é o original, qual é o falso, antes de eu falar, tá bom? Deixa aí no comentário para vocês ver se vocês acertaram ou não assim que eu der o resultado logo mais aqui no vídeo, beleza? Então, galera, antes de começar o vídeo aqui, eu já sei que toda vez que eu faço vídeo comparando o original com o falso, vem uma enxurrada de comentários aí de pessoas vitimistas, tá? Aqui no vídeo falando que só pode comprar o falso, que só tem como comprar o falso, que o original tá muito caro, que é culpa disso, daquilo e tal. Enfim, galera, olha só. O relógio falso, ele custou R$150, tá? R$150. Eu vou deixar aqui na tela agora algumas fotos de relógios originais que você pode comprar com os mesmos R$150, porém não é da marca Casio, tá? São de marcas originais, de menor expressão no mercado em comparação com a Casio, mas ainda assim originais. Então, não tem motivos para você comprar o relógio falso. Você compra o relógio falso porque, na minha opinião, é uma falta de caráter da sua parte você comprar um relógio falso, porque o argumento de que é só o que você pode comprar já caiu por terra há muito tempo, tendo em vista que o valor que você paga em um relógio falso, muitas vezes você pode comprar um original, só que não da marca que você quer ficar ostentando. O problema das pessoas é que elas querem ostentar, querem demonstrar, querem parecer ser, querem obter coisas que elas não podem, pelo menos não naquele momento, tá bom? Então vou deixar agora aqui passando as fotos, os prints, na verdade, né, de relógios originais que você pode comprar com os R$150. Então, galera, o relógio original é esse daqui, tá? O da esquerda. O da direita é um relógio falso, beleza? A parte estética do relógio é muito parecida, galera, muito parecida. Para quem não tem o original para comparação ou nunca pegou o original em mãos e tal, ele pode muito facilmente ser enganado com um relógio desse aqui, que é falso. Alguém pode vender para ele muito tranquilamente como se fosse um relógio original e ele vai pagar o preço de um relógio original muito facilmente se ele não tiver o conhecimento mínimo aí para que não caia nesse golpe. Ambos aqui têm a pulseira em borracha, o bezel de ambos é em borracha, porém o do original, essa parte aqui, ó, ela também é em borracha e está anexada ao bezel. O modelo falso, essa parte aqui é em resina, tá? É um plástico
e ele não está anexado ao bezel. Ó, como você pode ver, ó, aqui, é uma parte solta, que essa parte é colada na caixa do relógio, ou seja, esse bezel aqui do falso não pode ser removido, ao contrário do modelo original que você pode tirar muito facilmente só sacando os 4 parafusos aqui do bezel. O modelo original tem cristal mineral aqui no mostrador, o modelo falso é acrílico aqui. O modelo original tem esse ponteiro, o submostrador aqui do dia da semana é funcional, o modelo falso não é funcional. O LCD aqui do modelo digital, eles são parecidos, porém, aqui, esse aqui onde está escrito mudo, alarme, SIG, isso aqui são funções configuráveis que você pode fazer no modelo original. No modelo falso, você não tem essa opção, tá vendo que ele fica piscando aqui ó, aleatoriamente, esses tijolinhos aqui em cima dos indicadores de função, tá vendo? Ó? Então, é completamente aleatório. Os dois aí vão ter os botões em aço, né? No caso, isso aqui não é nem um botão, é só uma capa que recobre o botão original desse relógio aqui, que fica bem por baixo. Então isso aqui é como se fosse um envelopamento, né, do botão. Isso aqui nem é botão de verdade, é só é como se fosse uma casca que eles colocaram para recobrir o botão mesmo de verdade, tá? A pulseira dos dois é igual, até o mesmo tamanho aqui da pulseira, e os dois são 16 milímetros. O design da pulseira é igual, né? E obviamente vocês têm que ignorar a cor aí, mas o design, ambos têm esses furinhos aqui e tal. No original, a fivela é em plástico, no falso aqui é em aço, porém tem modelos do original que a fivela vem em aço também. O passador aqui de ambos é em borracha e o material da pulseira de ambos é em borracha, tá, galera? Vou soltar aqui, ó. Aqui é a principal característica de um modelo falso, ó, que é o que a gente chama aqui no Rio de G-Shock grávido. Tá vendo a espessura dessa tampa aqui, ó? Bem alta. Se você olhar o do original, ó, bem rente mesmo a caixa. E isso aqui, inclusive, é um dos pontos característicos desse modelo aqui. Se você olhar no site da marca, um dos pontos que eles chamam a atenção é justamente a espessura do relógio. Aí aqui vem a tecnologia, né, empregada nesse modelo aqui, que é a Carbon Core Guard, que essa caixa desse relógio ela é fibra de carbono. Algumas informações aqui, número do módulo, referência, resistente à água a 200 metros, o país de fabricação da caixa e do módulo, tá tudo escrito aqui. Desse modelo aqui, simplesmente eles copiaram, né, o que vem escrito no original, ó. Eles simplesmente copiaram o que vem escrito ali. Como vocês podem ver, os parafusos eles são diferentes. Pode dar uma olhada aí, ó. É bem diferente os parafusos. O original, ele tem aqui aquele kick release. Você pode tirar a pulseira bem facilmente. No falso não tem essa função, porém já vi modelos falsos desse relógio aqui que tem sim esse kick release aqui na pulseira, tá? Então esse ponto eu aconselho que vocês não tomem como base. Agora aqui, galera, função, tá? O original ele tem aí, aqui olhando o digital, tá? Hora mundial, cronômetro, contagem regressiva, alarme. Esse relógio possui 5 alarmes mais o bip de hora. E volta aqui a hora normal. No modelo falso, vocês vão ter aqui a hora. Aqui no caso é a dual time, tá? Uma hora, segunda hora. Alarme, esse modelo falso só tem um alarme.
o cronômetro dele, aqui ó, o cronômetro, aí volta a hora normal. Na hora de fazer a configuração do relógio também é diferente. O original você tem que pressionar aqui ó, o botão superior esquerdo para que ele entre no modo de configuração. Aí ele vai ter essa função aqui, ó, que os ponteiros se retraem numa posição que não atrapalhe o digital. Aí você pode navegar pelas diversas funções aqui, como horário de verão, você ativa ou não, modo 12 horas, a configuração de hora efetivamente falando, o calendário desse relógio aqui tem ano, aí aqui é para você acertar o calendário, né, dia do mês e o mês. Esse relógio aqui, ele tem o original, tá? Ele tem a função de você mutar o som que o relógio emite quando você pressiona os botões. Aqui é o tempo de luz, você pode configurar entre 1 e 3 segundos. Volta a hora normal, você pressiona aqui, o ponteiro volta a exibir a hora normal. E se eu tivesse ajustado a hora, o ponteiro analógico seria configurável de forma analógica, sincronizada com a parte digital. No modelo falso você não vai ter nada disso, galera. Primeiro que para você poder fazer a configuração já começa a ser diferente. É o botão aqui, ó. Você pressiona para o relógio entrar no modo de configuração. Tá vendo? Começou a piscar aqui e ele não vai ter nem a metade das funções que o original tem. Ó. Ele já está aqui dando para eu acertar a hora. Olha lá, aqui é o modo 12 e 24 horas, normal, todo relógio tem, a maioria pelo menos. Aí agora ele volta para o modo de ajuste de hora normal. E se eu pressionar aqui o que no original é para eu fazer o ajuste, no falso você pressiona, ó, ele te dá o ajuste analógico do relógio. E esse ajuste aqui, galera, ele não é sincronizável não é sincronizado com o digital, tá? Você vai apertar aqui e vai colocar no horário que você deseja, né, de forma manual, igual eu fiz ali, pressiona o botão e tal, ele fica girando. Só você parar na hora que você deseja. Como eu disse, o ponteiro aqui de dia da semana não é funcional, ele é fixo nessa função aqui eternamente. A luz do modelo original aqui, ó, o botão superior direito, e esse relógio ele conta com dois tipos de iluminação. Ele tem um LED aqui, ó, quase chegando nas 5 horas, e mais a luz eletroluminescente no módulo digital. Pressiona aqui, ó, tá vendo? Ó, vocês veem que acende um LED aqui sobreposto e o módulo dele também se ilumina. Agora o falso, ele também tem o botão aqui, ó, no botão, também tem um botão de luz aqui no superior direito, porém, ó, ele só acende o módulo ali do digital, ó. Acende só o módulo digital e ele não tem o LED aqui sobreposto e você pode ver, ó, que tem um buraco lá onde era para ter o LED sobreposto que tem no original. Aqui fica um buraco, ó. Vou apertar o botão da luz, vocês veem que não acende nada lá, fica só o buraco mesmo. Vocês acabaram de ver, ó, até que a iluminação dele é bem boa, você consegue enxergar bem tranquilamente. Porém, quando você pressiona a luz na escuridão total, a luz vaza por toda a parte aqui do dial. Fica vazamento de luz e a luz também acaba iluminando esse dial aqui cinza que está por baixo, tá? Uma parada assim, eu achei um acabamento bem ruim esse critério aqui, que a luz vaza. Estaticamente, os dois relógios são bem parecidos. No pulso, ninguém vai dizer que esse é original ou falso, ninguém vai dizer. No pulso, resistência à água, o original são 200 metros de profundidade
E o falso, eles estipulam lá no site onde foi comprado que ele tem uma resistência máxima aí de até 100 metros. Galera, eu não acredito nem um pouco, tá? 100 metros desse relógio falso aqui. Então, eu não arriscaria. Esse relógio aqui, o cinza, né, que é falso, eu comprei justamente só para fazer o vídeo aqui, para trazer para vocês, né? Então, por esse motivo que ele está aqui, não recomendo a ninguém que compre um relógio desse falso, como eu já mostrei aí no início do vídeo para vocês. Existem várias funções de relógios originais no preço que eu paguei nesse aqui, que é falso. Isso aqui é porcaria, galera. Porcaria completamente. É um relógio aí que ele foi feito único e exclusivamente para se parecer com o modelo original, e isso ele faz muito bem, ele se parece muito com o modelo original, mas não passa disso. Tem um detalhe aqui também, ó, os ponteiros, você vê aqui o rebite do ponteiro original, é bem diferente do ponteiro do falso, tá vendo? Ele não tem esse rebite aqui, que é onde prende o ponteiro diminuto no eixo. O falso não tem. Então, muito provavelmente, pode acontecer desses ponteiros a caírem, né, com a vibração, uma pancada muito forte, esses ponteiros podem cair. Então, galera, não compre um modelo de relógio falso só porque ele se parece com um G-Shock. Porque você não está levando um G-Shock, você está levando uma porcaria. E seu dinheiro você está considerando uma porcaria tão igual é isso aqui, tá? Porque você pode comprar muito bem. Se você tem R$ 150 para comprar no relógio falso, 150 eu achei um preço comum ser vendido a 150, mas você consegue encontrar até mais barato, que se esse aqui é 150 já é uma porcaria, imagina o mais barato que ele. Então, se você tem 150 para dar num relógio falso, com certeza esses 150 você pode comprar um relógio original. Ah, mas não é G-Shock. Esse aqui também não é G-Shock. Esse é G-Shock. Esse aqui não é. Igual eu mostrei uma pessoa, ele falou aquele discurso vitimista de sempre, né? Ah, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para comprar um G-Shock e tal, isso, aquilo, outro. Infelizmente o relógio G-Shock é caro, sim, isso eu entendo muito perfeitamente, mas isso explica, mas não justifica o motivo de você querer comprar um relógio falso. Então, existem aí no mercado várias marcas que vendem relógios acessíveis originais, tem a Speedo, Mormai, a própria Casio, modelos standard. Eu já comprei modelo standard da Casio, modelos simples, obviamente, na casa aí dos 130, 150 reais no próprio Mercado Livre, 160. Então, nada justifica você comprar um relógio falso, tá, galera? Então, claro que o dinheiro é seu, você faz com ele do que você quiser. Eu só não admito que venha aqui nos comentários fazer discurso vitimista no meu vídeo, tendo em vista aí que você tem a possibilidade de você comprar relógios originais pelo mesmo valor que você compra um falso. Então, fica a dica aí. Eu acho que eu vou até deixar aqui na descrição link, né, de alguns relógios nessa faixa de preço aí. Eu vou ver, mas fica a dica aí, galera. Quer comprar um relógio G-Shock, não tem dinheiro no momento, aguarda, junta dinheiro, vende algum outro que você já tenha, troca e tal, compra parcelado se você tiver a possibilidade. Existem diversas maneiras aí, mas não compra falso não, porque além de você não tá comprando o relógio que você realmente quer, você está cada vez mais longe do seu objetivo, que é ter um relógio original para você poder utilizar. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui no canal ajuda bastante o crescimento dele aqui dentro da plataforma. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui.